convidada de hoje é a doutora Gisela Savioli. Ela é nutricionista e clínica funcional e autora, entre outros 10 livros, do Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também descobri que é nossa colega, né? Jornalista também. Também radialista e toda essa... mulher é multitarefa, né? Sem dúvida. Doutora Gisela, eu queria começar falando justamente desse livro. Um pouquinho, eu sei que este é um assunto que leva um livro ou mais, mas é sobre o intestino, a importância mesmo do intestino e do funcionamento dele para o organismo humano. Pois é, o intestino sempre foi deixado de lado. Todo mundo falava de qualquer outro órgão mais nobre, né? Mas o intestino nunca fazia parte das rodas sociais, né? E, graças a Deus, eu que estudo medicina funcional, mais na área da nutrição, isso é um tema que, desde o início, ele é abordado. E foi ali, né, que eu comecei a tomar, assim, conta da amplitude que é. Porque, quando a gente está na fase embrionária, o cérebro e o intestino estão ligados por um nervo chamado vago. Então, vai crescendo, porque você já viu a anatomia do intestino e a anatomia do cérebro, como eles são parecidos? Né? E o cérebro tem uma barreira hematoencefálica, e nós temos uma barreira intestinal, mas é tudo muito parecido, entende? Aí você vai começando a fazer as ligações. E uma coisa que surpreende todo mundo, que eu acho que esse é o lado mais interessante, é que hoje... Até nós tivemos esse ano o 2º Congresso Internacional aqui no Brasil, com colegas brasileiros, intestino-cérebro. Porque aquele nervo vago que está ali unindo o cérebro e o intestino é como se fosse uma avenida, né? Então, imagina o seu cérebro aqui, intestino lá e o nervo vago, uma avenida. Imaginem uma avenida de 10 pistas. O que se pensava antigamente? Muito mais informações do cérebro em direção ao intestino e não o contrário. Para surpresa de todos, 9 pistas dessa rodovia são do intestino para o cérebro. Só uma do cérebro para o intestino. Nós temos no intestino neurônios iguais aos nossos do cérebro. Nós temos mais neurônios no intestino do que na medula. Então, nós temos uma população no intestino fantástica, que depois a gente vai falar sobre ela, que é a microbiota intestinal. Mas uma coisa importante, gente, 75% do nosso sistema imunológico é intestino. Então, o intestino... É por isso que todo meu livro tem um capítulo para o intestino assim, de destaque. No meu primeiro livro, Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, eu pus o capítulo Intestino, Nosso Segundo Cérebro, que aí foi aquele, né? Aquela foi em 2010, né? Então, nós estamos em 23, imagina essa novidade na época. Depois teve um outro livro onde eu fiz a ligação das emoções com aquilo que você come e você alimenta as suas bactérias intestinais. Aí veio o livro Alimente Bem Suas Emoções, o capítulo Intestino, o Cérebro Desconhecido. E, finalmente, um livro que eu gosto muito chamado Desafio do Bem em 30 Dias, porque ninguém mais come comida, né? Então, ali é um desafio que eu faço, muito bonitinho esse livro, eu adoro, com um diário todo coloridinho para você anotar as cores que você come daquilo que está fotografado, né? Porque se a gente for deixar o pessoal por cores aleatoriamente, aquelas pastilhas, confeitos, né? Também contam. Exato. Não, tem que ser aquelas coisas que eu fotografei. E nesse livro é o que eu coloquei esse título, que o intestino é onde tudo começa e não onde tudo termina. E eu falei, um livro que eu quero fazer somente sobre o intestino, eu vou dar esse título para ele. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.